Essa é a terceira parte da nossa aula e iremos abordar agora as principais variáveis associadas à glicólise anaeróbia para que possamos entender o limiar anaeróbio e de onde surgem aquelas medidas que veremos futuramente. Então, iremos abordar aqui sobre essa produção do etanol no sistema anaeróbio e a produção do lactato também no sistema anaeróbio. Por que dessa importância? O lactato, a gente já viu anteriormente que quanto mais intenso o exercício, maior a concentração de lactato. E a gente consegue, aí futuramente, inferir o limiar anaeróbio a partir da concentração de lactato. No caso do etanol, a variável que vai ser utilizada, principalmente, é o CO2. Então, esse dióxido de carbono, que também é produzido no processo de metabolismo anaeróbio, ele vai colaborar para identificarmos um ponto do exercício em que aumenta-se essa produção de CO2. Então vamos lá. Quando falamos da metabolização da glicose, o processo de glicólise anaeróbia, verificamos que durante esse processo existem alguns pontos que você deve se lembrar. Aqui está um resumo, então esse desenho ao lado, ele aparece uma relação um pouco resumida do que é todo o processo, só que com os pontos principais. Então vamos verificar o seguinte. A primeira informação principal é a ação da enzima glicogênio fosforilase. Por quê? Porque inicialmente a glicose ela é convertida para glicose 6-fosfato. O que é isso? Quer dizer que aquela molécula de glicose recebeu um fosfato na sua ligação. E por que isso é importante? Porque é o seguinte, a glicose, no seu estado normal, ela poderia transitar do meio interno da célula para o meio externo, facilmente. Ela poderia ser retirada da célula a qualquer momento. Só que, quando adiciona-se um fosfato, ela fica presa à membrana celular. Então, ela não consegue passar pela membrana celular. Ela vai ser inibida de que saia da célula. Então, nesse momento, teremos aqui uma garantia de permanência dessa glicose dentro da célula, para que ela possa fazer aí a sua ação posterior. Nesse momento, já que estamos utilizando essa enzima que está dando um fosfato, de onde que vem esse fosfato? Aí a resposta é simples, vem de uma molécula de ATP. Então, aqui nesse momento, para garantir que a glicose fique dentro da célula, estamos gastando um ATP. Estamos fazendo o seguinte, olha, eu vou investir um ATP aqui para que eu possa fazer mais energia futuramente. Então, a gente está colocando um ATP e a gente vai ter aí mais ADP, disponível no ambiente celular. Mas o fato é que transformamos glicose em glicose 6-fosfato. Primeiro processo, enzima importante, glicogênio fosforilase. O segundo processo é que vamos transformar agora o que conhecemos em frutose 6-fosfato, após ela já ter passado por uma reação anterior, a partir da fosfrutoquinase, Então, a partir da fosfrutoquinase, iremos imprimir agora também mais um fosfato nesta ligação. Então, eu vou gastar mais um ATP novamente. Então, aqui é a segundo momento de investimento de ATP nessa reação para a produção de energia. E o que isso vai me garantir? Vai me garantir que quando eu transformo essa frutose 6-fosfato, utilizando mais um fosfato, ela vire frutose 1,6-fosfato. E só está me complicando, que coisa é essa? Pensa o seguinte, lá no início, quando a glicose virou glicose 6-fosfato, ela recebeu um fosfato. É como se tivesse adicionado um fosfato ali ao seu carbono, por exemplo, o sexto carbono. E aqui agora, na frutose 1,6-fosfato, é como se você tivesse um fosfato no carbono 1 e um outro fosfato no carbono 6. Então, a gente tem
2 fosfatos nesta ligação. Por que isso é importante? Porque o próximo processo aqui desse processo da glicólise anaeróbia é fazer com que possamos criar 2 moléculas com a mesma quantidade aí de ligações. Então, eu vou dividir essa molécula aqui, né, ao meio, é como se eu dividisse ela ao meio, e eu vou transformar em outra molécula que tem 3 carbonos e 1 fosfato, e outra molécula que também tem 3 carbonos e 1 fosfato. Então, esse é o interessante. A partir daqui, o que produzirmos de energia é em dobro. Então, olha que coisa bem interessante agora. Quando chegamos nesse momento, aqui direcionando ao fim do processo de glicólise, teremos a conversão de aldeído fosfoglicérico em ácido pirúvico. E aqui nesse momento, iremos agora formar ATP. Então, iremos utilizar, nesse momento agora, essa molécula e o seu fosfato para formar 2 ATPs. Ao mesmo passo que a gente faz isso também do outro lado. Então, a gente vai ter a formação aqui de 2 ATPs. Ótimo! Então, conseguimos formar 2 ATPs de cada lado do processo. Ou seja, eu tenho 4 moléculas de ATP. Então, o processo de glicólise anaeróbia, ela investe 2 ATPs nas reações químicas e produz 2 ATPs, 4 ATPs. Simplificando, ficamos apenas com um saldo de 2 ATPs ao final desse processo. Essa é a parte que você vai entender que o nosso organismo ele não prioriza ativar em grande medida a glicólise anaeróbia, a não ser que necessitemos de energia de rápida velocidade. Então, preciso muito rapidamente de energia. Aí sim, nesse momento, a glicólise anaeróbia irá funcionar de uma forma mais acelerada. Fora isso, deixaremos a via oxidativa ofertar maior parte de energia para nossas ações corporais, para nossas atividades corporais. Certo? Chegamos em uma parte do processo que, quando iremos degradar a glicose pela via glicolítica, né, pela glicólise anaeróbia, sempre formaremos o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, se ele não pode ser direcionado em sua grande quantidade ao metabolismo aeróbio, ele não pode adentrar as mitocôndrias, teremos que convertê-lo em alguma outra substância, ele não pode ficar ali solto. Temos que dar um jeito, garantir que ele tenha aí a sua utilidade no nosso sistema e que isso não desbalancie todo o processo metabólico. Então, o que é que fazemos? Formamos aqui nesse momento o que chamamos de ácido lático. Veja, inicialmente a gente viu que nesse processo de transformar o aldeído fosfoglicérico em ácido pirúvico, a gente tinha retirado aqui, né? Tinha carregado ali naquele momento um íon H+. Então a gente tinha retirado ali os íons H+. Nesse momento, verifique que aqui existe, né, 4 íons H+, e que aqueles 2 que saíram inicialmente da reação, a partir da lactato desidrogenase, eles vão também agora interagir novamente. Então, em vez de 4 íons H+, agora eu tenho 6 íons H+. Então, formei o ácido lático. Então, o ácido lático ele vem do ácido pirúvico. Uma coisa interessante, né? Esses íons H+, que estavam no ácido pirúvico e poderiam ser retirados, né? Quer dizer, na verdade foram retirados antes de formar o ácido pirúvico, eles poderiam estar circulantes na célula. E isso aumenta, na verdade diminui o nosso pH. Se ele diminui o pH, as velocidades das reações químicas elas ficam mais lentas. Então não é favorável que façamos isso. Então o que é que fazemos? Aproveitamos e utilizamos esse mesmo H+,
para gerar o ácido lático. Aí a gente libera um pouco menos de H+ no metabolismo e diminui esse processo aí, né, da acidose metabólica. Só que, na sequência, esse ácido lático, que é essa substância ácida, que a gente já fala que geraria aí, né, anteriormente falava que já geraria, consequentemente, uma acidez metabólica, já de forma exacerbada e rápida, na verdade, ele consegue ser convertido ao que conhecemos como lactato. Então, o processo de glicólise anaeróbia, ele realmente produz ácido lático. Porém, esse ácido lático, ele ali no ambiente do sarcoplasma, é rapidamente convertido para lactato. Então é isso que ocorre. Existe um processo que a gente chama de dissociação. O que é essa dissociação? É um processo em que há uma retirada aqui, tá certo? Uma facilidade em saída de um íon H+, e há uma ligação ali de um sódio naquela reação. Ou seja, quer dizer que eu transformo esse ácido agora em um sal. Então ele não é tão prejudicial agora ao nosso organismo como se falava há algum tempo atrás. E veremos em uma aula posterior que o lactato é um componente muito importante no nosso organismo. Então, esquece aquela história de que o lactato é o vilão das coisas, tá certo? No fim aqui, ele está colaborando para que formemos menos íons H+, liberados em nosso metabolismo, e que também futuramente ele seja uma molécula que utilizaremos para produzir energia novamente. Então é isso que acontece no processo de dissociação. Então, sai aqui um íon H+, e ficará, né, o íon oxigênio em sua negatividade. Logo, a gente tem a interação aqui com o sódio, que está presente ali naquele meio celular. Então, a gente vai formar o lactato. Então, a gente sai de ácido lático para o lactato. Agora, você já sabe que aquele lactato que está presente na corrente sanguínea durante o exercício é esta molécula. Então, toda vez que você produz energia pela via glicolítica, você vai estar produzindo 4 ATPs, na verdade sobra 2 porque você investiu ali no início, né? 2 ATPs para formar energia. Então você tem 2 ATPs no final da via glicolítica e tem também a produção do ácido lático que vira o lactato. Nesse caso vira um sal, aí agora o lactato. E quando falamos do etanol, nessa glicólise anaeróbia, qual que é a importância de entender ele? Perceba o seguinte, ao mesmo passo que você forma lactato, você também forma etanol, só que em proporções um pouco diferentes. Então, verifica aqui. Quando passamos por todo aquele processo até formar um ácido pirúvico, o processo é o mesmo. A diferença é o destino que se dá ao excesso de ácido pirúvico que não poderá ser metabolizado pelas mitocôndrias. Então, a velocidade de produção energética tem que ser tão rápida que a mitocôndria ela não é capaz de metabolizar todo esse ácido pirúvico que seria direcionado para ela. Então, por conta disso, nós iremos retardar, né, aí um processo de confusão. Então, a gente não vai fazer com que haja muito ácido pirúvico aí lá no sarcoplasma. Aqui agora fazemos o seguinte, convertemos a partir da piruvato desidrogenase esse ácido pirúvico em acetaldeído, que posteriormente, a partir da alcodesidrogenase, ele vai ser transformado aqui em etanol. Veja que interessante, outra vez retiramos, né, os íons H+ da relação aqui para transformar em ácido pirúvico, mas a gente sabe que não tem um local que vai ser posteriormente utilizado esses íons H+, e que isso poderia elevar aí a concentração de íons H+ dentro da célula. Para que isso não ocorra e influencie com que o pH seja reduzido
e as reações enzimáticas comecem a ficar lentas, nós vamos fazer o seguinte, ó, aqueles íons H+, que iriam ser direcionados ao metabolismo aeróbio futuramente, eles vão aqui no acetaldeído interagir e formar o etanol. Então agora a gente tem aqui o etanol com 6 íons H+. Então veja, a gente diminuiu aí a possibilidade de desacelerar o processo de produção energética. Então, teu metabolismo anaeróbio está te ajudando a sustentar um pouco mais de tempo do exercício. Então, veja, não são vilões, tá certo? São colaboradores. Além disso, a gente tem a formação do CO2. Então, a gente tem dióxido de carbono sendo produzido aqui nesse momento. Qual que é a importância dele para entender limiar anaeróbio? Aquele ponto do exercício que a gente percebe que há uma maior atividade da via glicolítica, ele pode ser visualizado pelo CO2. Vamos verificar aqui o seguinte nesse gráfico. Entenda que nesse eixo X, a intensidade do exercício ela está aumentando ao longo do tempo. Aquele teste incremental. Ao passo que vai ali 3 minutos, eu vou aumentando a intensidade do exercício. E aqui do outro lado temos o que chamamos de equivalentes ventilatórios. Eu vou falar com mais profundidade numa aula sobre o método de avaliação. Mas você já vai entender inicialmente o porquê a importância desse CO2 que é produzido no metabolismo anaeróbio. Verifique que a quantidade de CO2 na ventilação, em cada processo de ventilação, é essa daqui da linha mais escura. E a quantidade de oxigênio, de O2, em cada ventilação é o desta linha aqui. Perceba o seguinte, quando estamos falando da quantidade de CO2 presente na nossa ventilação, percebemos que em baixa intensidade, a intensidade baixa, a próxima da moderada, essa concentração de CO2 ela não se eleva. Por que ela não se eleva? Porque o metabolismo aeróbio está produzindo energia, mas está produzindo energia de uma forma tranquila. Está produzindo energia de uma forma eficiente e muito eficiente, afinal. Então a gente tem aquela quantidade de produção de CO2, só que não de forma exacerbada. Porém, chegará um determinado momento do exercício que verificaremos que quando essa atividade da glicólise anaeróbia estiver mais acelerada, produziremos mais CO2. E mais CO2 será visto aqui nessa produção aí durante o nosso metabolismo energético. Então verificaremos o seguinte, ao passo que expiraremos mais CO2 naquele processo de ventilação, naquele processo de troca gasosa. Então, além do CO2 que estará vindo em maior quantidade do metabolismo aeróbio, também acrescentamos o CO2 do metabolismo anaeróbio. E isso ajuda a identificar aquele momento lá que o lactato já chegou no seu topo de aumento, né? Ele chegou no ponto máximo ali que ele não podia estar aumentando no exercício. E a partir de agora o lactato iria aumentar bastante e também o CO2 iria aumentar bastante. Esses são os dois pontos principais em relação tanto ao lactato quanto ao CO2 que estão envolvidos no metabolismo anaeróbio. E aí tem algumas pontuações que devem ser feitas. A primeira, existem aceleradores da glicólise. E você tem que entender isso, tá certo? Ao passo que existe uma maior concentração de fosfato e cálcio, essa primeira enzima aqui, a glicogênio fosforilase, ela aumenta um pouco mais a sua atividade, né? Se tem mais fosfato, ela consegue gerar mais fosfatos aí nas ligações com a glicose que acabou de adentrar a célula. Ótimo. Outra coisa é que a adrenalina, tá certo? E ADP
vão ativar a fosfotoquinase. Até porque, quando a glicogênio fosforilase ela gera aqui a glicose 6-fosfato, não quer dizer que a gente já continuou com todo o processo de formação energética pela via anaeróbia. Aqui a gente garantiu que a glicose fique dentro da célula. O segundo momento é fazer a metabolização agora, direcionar para a metabolização completa da glicose. E isso é garantido quando utilizamos a PFK. Então veja aqui, ao passo que você executa o exercício, você gasta ATP e gera mais ADP no teu organismo. Então vai ter mais ADP na célula muscular. O que a célula identifica? Olha, preciso pegar toda a glicose 6-fosfato e começar a converter, a degradar para virar energia. Então, essa PFK será mais ativada com uma grande quantidade de ADP que esteja ali na célula muscular. Além disso, essa informação que vai lá para o encéfalo vai fazer com que o encéfalo libere algumas substâncias que são importantes, como a adrenalina. Então, quando eu libero essa adrenalina lá nas glândulas suprarrenais, aquelas glândulas que ficam em cima dos rins, lembra dela? Então, quando a gente libera essa adrenalina, ela irá para a nossa corrente sanguínea e chegará, consequentemente, ao músculo. E aí adentrará as células musculares. Então, essa adrenalina irá fazer com que a PFK seja acelerada. Por isso que a gente fala o seguinte, se a adrenalina estiver alta em sua circulação no sangue e também tivermos uma grande quantidade de ADP, quer dizer que precisamos de energia mais rápido. Logo, a tua produção de energia vai priorizar aí essa utilização da glicólise anaeróbia. E o que pode inibir a glicólise anaeróbia? Seguinte, se eu já tenho muito ATP, como por exemplo o processo de já ter a via oxidativa funcionando corretamente, eu não vou precisar ativar tanto a PFK. Aquela quantidade baixa que está sendo formada de glicose 6-fosfato e de frutose aqui, sendo convertida para frutose 1,6-fosfato, ela dá conta do exercício. Então, mesmo que eu vá ali de uma forma um pouco mais lenta, mas forme a quantidade de energia que era necessária, o ATP vai falar o seguinte, tem ATP demais aqui, não precisa formar uma maior quantidade. Além disso, existe uma substância que é produzida, uma molécula, na verdade, que é produzida dentro do processo de ciclo de Krebs, que vai aparecer aqui à frente na aula, que quanto mais produzimos esse citrato, quer dizer que mais o ciclo de Krebs está em ação. Logo, iremos inibir também a ação da PFK. Se já temos energia suficiente, não mandamos sinalização para uma maior formação de energia. E por fim, a diminuição do pH, que atinge tanto a PFK quanto a glicogênio fosforilase. Por quê? Quanto menor o pH, menor será a reação, a velocidade das reações químicas dessas enzimas. Então, haverá uma inibição no processo de trabalho dessas enzimas. Então, a diminuição do pH, esse aumento da acidez do sangue, ele vai fazer com que haja uma diminuição também de rendimento durante um exercício. Então, essa é a parte inicial sobre as variáveis importantes do metabolismo anaeróbio. O lactato, o CO2 que é produzido, e estas variáveis também são importantes. A ação dessas enzimas, principalmente a PFK. Então, nas próximas aulas, no próximo conteúdo, a gente vai entender um pouquinho melhor a interação entre o lactato e o metabolismo, certo? Então, aguardo você até a próxima aula.